Nosso título dessa manhã é Muito Irado. Você já ouviu essa expressão? A gente usa essa expressão às vezes para falar que alguma coisa é muito legal, né? Muito irado, especialmente nossos filhos. A gente não fala muito. Quantos adultos falam muito irado? Acho que não, né? Mas em algum momento você vai ver na passagem bíblica essa expressão literalmente lá, né? O que está acontecendo é literal. Alguém está muito irado. Hoje eu queria falar um pouco sobre crentes irados. Na verdade, melhor do que eu, Jesus vai tendo exemplificado tão bem Ele mesmo, sendo a personificação da graça e da verdade de Deus. Hoje a gente vai ver como Jesus ensina a respeito disso. Para quem está chegando agora, que você está chegando no momento como quem chega no meio do filme, né? Meio para o final. Se você não estava nos primeiros capítulos aqui, nas primeiras semanas, nosso tema é o Evangelho e os evangélicos. Nós estamos falando que na Bíblia esse termo não aparece, evangélico, não aparece muito pouco o termo cristão, de maneira pejorativa aos seguidores de Jesus. Mas Jesus não chamava os seus seguidores de cristãos, eles não se chamavam de cristãos, eles se chamavam de discípulos. E discípulo é uma expressão que em algum nível tem que causar um certo, entre aspas, pavor dentro da gente, porque ele é muito bem definido, não tem como você escapar. Você pode ser um cristão e ser um monte de outras coisas, mas se você é um discípulo, você não consegue fugir do que realmente essa expressão significa. Hoje, né, antes de terminar essa mensagem, você vai ter, eu acho que mais clareza um pouco nisso, de que é possível levar o nome de cristão. Claro, você sabe, cristão significa, na sua origem, um pequeno Cristo. Deveria ser também um seguidor e um imitador de Cristo. Mas hoje você tem pessoas que se intitulam, eu e você e muitas outras cristãos, mas com os pensamentos muito, talvez, divergentes. Os discípulos de Jesus imitam a Jesus, não tem uma segunda opção. Ele é o único Senhor, não há outro. E Jesus se refere assim a eles. E Jesus declara que o sinal externo que revelaria discípulos seria o amor ao próximo. Ele fala, assim as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E a gente exaustivamente tratou disso nas últimas semanas. Se você não estava com a gente, eu acho que é uma boa ideia você depois ouvir, eu acho que vai te abençoar. Essas mensagens lá, está lá no YouTube, ou na página da igreja, ou no aplicativo. A gente hoje, graças a Deus, tem todas essas mídias. E quando a gente tratou na semana passada sobre esse tema de como que Jesus amava, a gente precisou falar sobre essa expressão que João usa. Ele era a plenitude da graça e da verdade. Jesus veio cheio dessas duas coisas. E eu sei que talvez você entenda que graça e verdade são a mesma coisa. Eu acho que também são a revelação do amor de Deus, mas ela acaba se expressando de maneiras diferentes. E Jesus exemplifica com a sua própria vida. Na prática, lembra que a gente falou de quantas pessoas entraram, né, na vida dele experimentando as duas coisas? E foi esse versículo que a gente usou, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, Jesus. Vimos. Esse nós e esse vimos que João está falando não é nós. Ele está falando nós, ele e a rapaziada dele, ele e os discípulos de Jesus. Ele habitou entre nós, ele conviveu conosco, e nós, os discípulos, e nós, aqueles que andamos perto dele, vimos. Realmente, eles literalmente viram a glória de Jesus em vários momentos, especialmente João viu no Monte da Transfiguração, mas eles viram Jesus ressurreto. É isso que ele quer dizer. Nós vimos a sua glória, nós vimos ele morto e de repente agora vivo outra vez e agora glorificado. Vimos a sua glória como a do unigênito, como Filho único do Pai Celestial, cheio de graça e de verdade. Cheio, como a gente falou, até a borda, com todos os dois, completamente cheio, transbordando disso. E na semana passada a gente mencionou que existe um conflito aí. Dentro de nós a gente tem uma tendência de um lado ou do outro. Todos nós, sem exceção, ou valorizamos um pouco mais a verdade do confronto, de ajustar, de arrumar, tudo tem que estar certinho. Eu não estou falando de pessoas perfeccionistas, eu estou falando de pessoas que têm essa tendência. E a outra, né, muitas vezes de ser talvez mais graciosa, de ser mais misericordiosa, de entender melhor as imperfeições.
dependendo de como você foi criado, isso é muito forte dentro de você. E quando João escreve, ele faz questão de esclarecer para a gente que a lei foi dada por Moisés. E essa expressão dada significa que Moisés foi o intermediário que trouxe a lei do próprio Deus para o povo. Mas ele fala, a graça e a verdade vieram, e esse vieram significa nasceram a partir, começaram a partir dali, por intermédio de Jesus Cristo. É mais fácil, bem mais fácil ser uma igreja ou apenas da graça ou apenas da verdade. E é o que mais você vai encontrar. Dá menos trabalho, de uma certa maneira, ser mais conservador ou extremamente liberal. Eu não sei como é que você classificaria a sua igreja, mas talvez seja um desses dois, né? A gente não consegue às vezes achar propriamente um equilíbrio. Mas se você já deve ter vindo de uma igreja que enfatizou tanto a verdade que você gostava, mas percebia que estava faltando alguma coisa. Ou então de uma igreja que enfatizava demais a graça de Deus, que é perfeita e maravilhosa, mas você sentia falta de alguma coisa. Por isso é tão importante observar Jesus em ação. Na semana passada a gente viu que Jesus ilustra isso com a mulher samaritana naquele poço, confrontando ela com a verdade e revelando graça. Com Mateus, que era um cobrador de impostos, uma das pessoas mais complicadas que você vai encontrar naquele tempo, naquela cultura, os cobradores de impostos, e revelando da mesma maneira, graça e verdade. Um que me deixa sempre impressionado é o criminoso ao lado de Jesus na cruz, morrendo junto com ele, e declarando, né, que Jesus é o Senhor. E Jesus fala, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Como é que ele pode revelar tanta graça a uma pessoa que não merece de jeito nenhum? Merece aquela morte, merece aquela punição, merece qualquer coisa que venha depois. Mas Jesus revela graça. E finalmente da mulher que é flagrada em adultério, que nós vemos em João no capítulo 8. Flagrada em adultério. Todos nós hoje conhecemos alguém ou experimentamos, sabemos que dor terrível é a dor da infidelidade, do adultério. Então nós conseguimos imediatamente nos identificar que essa mulher estava completamente errada, estava destruindo a própria vida, a própria família, a família de outras pessoas. E na hora de julgar, Jesus revela graça, fala, eu não te condeno. E Jesus não disse que o pecado não tinha problema, Jesus não disse que tudo bem de vez em quando, não, ele fala, eu não te condeno, vá e não peques mais. Ou, como estava na nossa versão semana passada, e abandone a sua vida de pecado. Então Jesus vai mostrando isso na prática, de uma maneira muito clara. Hoje, eu queria ver a teoria disso, junto com você. Como é que ele ensina a respeito disso? Como é que Jesus trata desse assunto na hora de explicar como Deus consegue conciliar tão bem graça e verdade? E quando Jesus ensina isso, o que eu acho mais legal é para quem ele está ensinando. Quem é a sua plateia? Quando você lê comigo a nossa passagem hoje, você vai observar que a plateia de Jesus era composta de pessoas muito distintas, muito diferentes. Nesse episódio ele se encontra diante de dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que acredita que está tão longe de Deus que não tem a menor chance de Deus se agradar deles. Não tem a menor chance de Deus gostar deles. Não tem a menor chance de Deus aprová-los. O outro grupo é o contrário, eles acreditam que eles são tão bons, que eles fazem tudo tão bem, que Deus já os aprovou, que eles estão muito bem com Deus. E Jesus olha para os dois grupos e rapidamente percebe que os dois estão enganados, que os dois estão errados. E eles precisam de uma revelação a respeito de como é que Deus, como é que o Pai olha para cada um deles. Mas Jesus é um professor sensacional, Jesus é um mestre magnífico. E se ele fosse ensinar a mim e a você hoje, ele ia ter uma abordagem muito parecida. Ao invés de dizer para você, você tem que fazer isso, isso, aquilo, outro, ele começa de uma maneira que você consegue entender, e ele constrói uma história para finalmente apresentar algo a você e te desafiar. Ele é muito bom nisso, a gente aprende com ele. Ele sabe que se ele simplesmente jogasse o tema, ninguém iria aceitar, porque é um assunto extremamente
profundo, extremamente emocional. E se ele tratar aquilo de qualquer maneira, ele perde os dois grupos. E ele não quer perder ninguém. Então ele faz o que ele sabe fazer tão bem. Ele conta uma história tão envolvente que deixa todo mundo sem fôlego no final, sem saber o que fazer com o que ele falou, mas extremamente confrontados, desafiados. E ele apresenta perfeitamente graça e verdade. Descubra se a pessoa que está do seu lado está tentando dormir e fala com ela: fica ligado, Deus quer falar contigo hoje. Quem dormiu bem à noite, diga amém. Glória a Deus. Se você não disse amém, se alguém do seu lado não disse amém, se prepara para dar uma cutucada de vez em quando nessa pessoa. Minha passagem predileta, se você quiser acompanhar junto comigo, Lucas capítulo 5, capítulo 15. Todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama estavam reunidos para ouvir Jesus. Só esse versículo, se a gente parar nele, ele tem uma revelação tão tremenda, tão grande. Porque cobradores de impostos ou publicanos eram, como eu disse a você, as pessoas mais odiadas na cultura do povo judeu. Eles eram, você já ouviu falar em multinível, né? Em algumas coisas de multinível. Era mais ou menos assim que funcionava, um esquema meio que de pirâmide, naquela época já existia, onde um ganhava um pouco mais do que o outro e recrutava outros, e até outros no final das contas, e você era chamado para fazer parte, mas você sabia que quem ganhava dinheiro era quem estava lá em cima mesmo. E era isso que eram os cobradores de impostos. E no caso deles, eram pessoas com alto grau de corrupção. Como é que eu posso comparar com os dias de hoje? É bem diferente, mas é comparável a políticos que financiam negócios ilícitos. Todo mundo sabia que eles estavam errados. Eles entravam em algum lugar protegido por escolta, seriam milicianos daquela época, né? Gente séria, envolvidos, né? Supostamente em algo justo, mas eles podiam cobrar o valor que eles quisessem, contanto que Roma recebesse a sua parte. Então eles eram detestados, porque eram corruptos, eram ladrões. Quase todos sabiam que eles tinham, né, essa má reputação. E para você ter uma ideia de quão detestados eles eram, quando a Bíblia vai escrever a respeito de pecadores e gente de má fama, eles criam uma classe especial só para os publicanos, só para os cobradores de impostos, porque existiam os pecadores e existiam eles que eram bem piores. Para não ofender os pecadores, vão criar uma outra classe. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, essas pessoas de má fama, ou pecadores, como está em algumas Bíblias, são as pessoas que acreditavam que Deus nunca poderia aceitá-los, por causa da ocupação que eles tinham, do trabalho que eles realizavam, por causa do estilo de vida que eles adotaram, por causa da sua própria imoralidade, pela sua falta de ética, pela sua desonestidade. Claro que não tem como eu ter nada com Deus. E olha esse versículo. As piores pessoas naquela sociedade estavam reunidas para ouvir Jesus. Significa que se Jesus fosse um pastor nos dias de hoje, e ele fosse começar um culto numa igreja no domingo de manhã, e você frequentasse aquela igreja, quando você chegasse na igreja, todas as primeiras fileiras estariam apinhadas de gente da pior qualidade. Não é o caso aqui hoje, né? Você entraria na igreja e teria todo tipo de gente que você acha que nunca vai pisar na igreja, doida para saber o que Jesus vai pregar hoje. Bem diferente do que a gente experimenta. Pessoas que não tem nada a ver com Deus, frequentando os primeiros lugares para receber e ouvir de Jesus. É bem diferente, né? Diferente da nossa experiência como igreja local, diferente de como as pessoas no nosso mundo percebem a igreja, e não deveria ser. Porque se Jesus é a plenitude da graça e da verdade, e a igreja de Cristo é o seu corpo, o que ele é individualmente deveria se revelar em nós coletivamente. Quando a gente finalmente entender e praticar esse simples evangelho de Jesus, isso aqui vai acontecer. Deixa eu repetir para você. Quando nós finalmente entendermos e praticarmos a simplicidade do evangelho de Jesus, algo assim vai acontecer.
As pessoas que você considera as piores vão ser atraídas pela palavra de Deus. Eu coloquei da seguinte maneira para você pensar: quando nós apresentarmos e representarmos Jesus, cheio de graça e de verdade, tudo muda, tudo fica diferente. Então, naquela ocasião, as pessoas, que estavam enchendo lá as primeiras fileiras de Jesus eram esses, publicanos e pecadores, cobradores de impostos e gente de má fama. O pior tipo de pessoa que tinha naquela sociedade estava ali interessado em ouvir Jesus. Mas outras pessoas também vieram. A Bíblia diz: mas os fariseus e os mestres da lei, que também vieram, eles gostavam de sentar na galeria? Não, brincadeira, gente. Eles sentavam talvez um pouco mais atrás, eles vieram também, e eles começaram a se queixar, a reclamar. Qual é a reclamação deles? Esse homem, por que eles estão preocupados com Jesus? Porque Jesus é uma representação da religião deles, é uma representação, ele é um rabino, ele é alguém que ensina, ele é alguém que está se despontando e atraindo pessoas. E Jesus, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Jesus, já que você se diz aí alguém que é usado e enviado por Deus, você precisa ser mais cuidadoso. Esse homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama, está tendo comunhão com elas, está se envolvendo com elas, está andando perto delas e está até comendo com elas. Eu nunca tinha parado para pensar, mas naquela época possivelmente ninguém comia na rua, não tinha nem restaurante, nem boteco, nem nada. O pessoal comia em casa. Dizer que alguém está comendo com alguém significa recebendo na sua casa, ou indo na casa de alguém. Significa que aquela pessoa é bem-vinda na sua vida, e a gente come junto por uma íntima comunhão. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Que absurdo! Eles não conseguem entender como aquele tipo de gente era atraído por Jesus. Por que eles veem nele? Não tem nada a ver com eles. Na verdade, Jesus tinha muito mais a ver com outro grupo. Se você parar para pensar, tinha mais pontos em comum. E Jesus gostava de ficar com aquelas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus tinha mais em comum com os fariseus e com os mestres da lei. Por mais que a gente não goste de pensar isso, ele tinha mais em comum do que com os publicanos e pecadores. Ele tinha mais traços em comum. Na verdade, Jesus estava de acordo em praticamente tudo na teologia e no sistema de crença dos fariseus. Jesus não discordava, ele discordava da maneira como eles interpretaram aquilo. A base, a raiz, Jesus acreditava exatamente como eles. Só que eles interpretaram de uma maneira, por isso que tantas vezes Jesus fala: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Por uma falha na interpretação. E assim como às vezes a luz atrai mosquitos, Jesus atraía esse grupo de pessoas que não tinha nada a ver com ele, que era extremamente o oposto deles. Ele era puro, santo, perfeito, verdadeiro. Esse monte de gente era corrupta, mentirosa, imoral, impura em todos os níveis. Agora observa isso, você está olhando o santo dos santos, sentado no meio dos pecadores. Aqueles fariseus pensavam: será que Jesus aceita o comportamento deles? Porque quem anda perto demais traz essa impressão. Você já teve essa preocupação? Se eu andar perto daquela pessoa, as pessoas vão achar que eu estou de acordo com ela. Às vezes houve uma crise familiar, uma pessoa não fala mais com a outra, e você fica no meio da história, você fala: se eu receber aquela pessoa no aniversário do meu filho, o outro lá vai achar que eu estou contra ele. Jesus não estava nem aí por o que a gente chama de culpa por associação. A pessoa não tem culpa nenhuma, mas só porque está associado você acha que ele tem. Ele não estava nem aí. Obviamente, fácil de você identificar. Jesus, ele não estava olhando para nada disso, mas nós muitas vezes pensamos: se ele, Jesus, alguém aí já viu? Eles podiam ter perguntado entre os fariseus: alguém aí já viu Jesus chamando a atenção desses homens? Falando do pecado deles, mandando eles mudarem?
Será que ele não aceita? Será que ele não é alguém que coaduna que tudo bem o pecado? E Jesus nem se ocupa de responder. O que isso significa para mim e para você como corpo de Cristo? Se você tem essa preocupação de que estar envolvidos com outros pecadores, preste atenção, sem se contaminar. Estar envolvidos com outros pecadores, as pessoas podem olhar e falar mal de você, então você se parece muito com Jesus. Porque é naturalmente o que acontecia com ele. E aqui estão esses dois grupos, esse primeiro grupo que se acha justo, que se acha dentro do patamar que Deus estabeleceu, e os outros que eram os pecadores. Jesus percebe que tem dois grupos que estão confusos, que não sabem muito bem como é que Deus enxerga aquilo. Deixa eu te falar, se você quiser levar a ideia principal hoje para casa é essa. Como Deus olha para os pecadores. Jesus sabia que, embora a gente faça esse grupo de publicanos, pecadores, e outro grupo de mestres da lei e fariseus, Jesus sabia que todos eram pecadores. E a pergunta é: como é que Deus vê os pecadores? E Jesus, ele é perfeito, ele sabe ensinar como ninguém. E embora ele sabia exatamente onde queria chegar, ele não joga a bomba, né? Ele não fala, é isso aí, pronto, não pode ir direto ao assunto. Mas ele quer explicar aqueles dois grupos como Deus vê os pecadores. E ao invés de começar falando disso, ele fala de uma coisa que todo mundo entende: ovelhas. Todo mundo ou já teve, né, ou queria ter, ou entendia do assunto de ter uma criação de animais. No caso aqui, Jesus fala de um pastor de ovelhas. Ele conta agora uma série de parábolas. Você sabe o que é uma parábola? A parábola é algo irreal para ilustrar algo real. É algo que Jesus inventava para ilustrar um princípio muito profundo e muito poderoso que era verdadeiro. E o que ele vai fazer agora é contar algumas parábolas. E a primeira coisa que ele faz, que a gente nem entende como parábola, porque não é uma história que ele conta, parece, mas na verdade é uma pergunta que ele faz. Ele sabia que todo mundo daria a mesma resposta. E a pergunta dele é a seguinte: se você tivesse 100 ovelhas, quando eu li isso e você pela primeira vez, a gente pensa, 100 é coisa besta, está tranquilo. Para eles era muito mais do que você imagina. Cada ovelha é extremamente preciosa. A gente não entende assim, mas na cultura deles sim. Você tem 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as outras 99 para ir à procura da perdida até conseguir encontrá-la? Jesus sabia que todos eles, os bons e os maus, responderiam da mesma coisa. E fariseus e publicanos nunca concordavam em nada, mas agora eles estão fazendo assim com a cabeça, eles estão até nervosos. Meu Deus, a gente está concordando. Onde que ele quer chegar? Todos concordavam, porque todos eles já haviam perdido alguma coisa de valor. Todo mundo consegue se identificar com o que Jesus está falando, e Jesus está começando a prender a atenção deles. Então Jesus sabe que todos reagiriam da mesma maneira. Não é isso que vocês fariam? Vocês procurariam até encontrar. E depois Jesus falaria, depois que se você encontrasse, você ia ficar muito feliz, ia querer dar uma festa, você iria contar para todo mundo. Porque é algo de valor, todo mundo faz a mesma coisa. Você abre mão daquilo que já está salvo, que já está garantido, e vai procurar o que está perdido. Eu já falei isso para você algumas vezes, né? Suponha que você tenha um monte de livros que você gosta muito. Quem gosta muito de livros, de ler livros? E você tem paixão por aquilo. E você vai ver lá na sua estante, perdeu um. Você vai procurar aquele livro, você vai ligar para as pessoas, você vai correr atrás. É muito importante, tem valor para você. Você sabe o que você não faz? Você não fica olhando para a estante o tempo todo preocupado. Meu Deus, eu espero que esses daqui não saiam daqui. Não, você fica tranquilo. Eles estão lá na tua estante, eles estão guardados. É isso que Jesus está dizendo. Não é abandonar as 99. Aliás, a Rafa, a minha esposa, sempre fala, André, a gente canta uma música na igreja que fala das 99, né? Você conhece, né? O impressionante, infinitas, o que deixa as 90. Ela falou, se tem gente entrando na igreja, deve ficar maluco com essa música. Não faz a menor ideia do que a gente está falando. Que não conhece essa passagem muitas vezes, são novos na igreja. Os 99 são a partir dessa história que Jesus está contando.
de alguém que ama tanto e vai buscar você. Não é abandonando as 99, não é em detrimento das 99, as 99 já estão guardadas, estão salvas e você é importante. Esse é o tamanho do seu amor. E a gente se identifica. Quando você perde alguma coisa de valor, você não fica olhando para as coisas que você tem guardado, você vai procurar. E não descansa até encontrar. E se alegra quando encontra. Então eles entendem, e você também, o que ele está falando. E antes que eles possam falar qualquer coisa, Jesus fala: vocês sabiam que há muito mais alegria no céu por um que estava perdido e foi encontrado do que por 99 que não se perderam e não precisam ser encontrados? Muito mais alegria. E aí Jesus dá uma olhada e percebe que tem várias mulheres também na sua plateia. Ele identifica com elas. Jesus sobe o status das mulheres na nossa história, como ninguém mais fez. E ele fala com as mulheres: e vocês, mulheres, o que vocês acham? Se vocês perdessem uma daquelas moedas, eles sabem o que eles estão falando, a gente não entende o que eram aquelas dracmas, né? Mas elas sabiam que tinha muito valor. E ele fala de uma moeda que se perdeu. Você tem 10, perdeu uma. Você não tira os móveis todos da casa, varre a casa toda até encontrar, porque aquilo é muito precioso. E aquela determinação tão grande de procurar e achar revela que o que foi perdido realmente tem muito valor. Vocês sabiam? Jesus pergunta para eles que Deus está muito mais preocupado por uma pessoa perdida e se alegra imensamente quando encontra, do que por 9 ou por 99 que nunca se perderam. Ele está começando a cativar aquele público. E por fim ele conta a história mais conhecida das 3. Ele fala: um homem tinha 2 filhos. E Jesus sabia muito bem identificar a questão da geração, né, de quem nasceu primeiro e quem nasceu depois. Ele fala de um filho mais velho e de um filho mais novo. E ele identifica algo que todo mundo sabia que era normal, que o filho mais velho era bem comportado e o filho mais novo era mal comportado. Quer ver? A gente vai fazer uma pesquisa. Quantos primogênitos tem aqui nessa igreja? Você é o primeiro filho, nasceu. Levanta bem alto a sua mão. Olha, você não é o mais bem comportado da sua família? Você não é o mais responsável na sua casa? Seu irmão mais novo não está nem na igreja hoje, pode falar. Não, estou brincando. Né? O mais velho era bem comportado. Eu estou falando, mas eu sou caçula, tá, gente? O mais velho era o filho bem comportado, o mais responsável. E o mais novo vai revelar um mau comportamento. E ele, esse mais novo, filho mal comportado, chega ao pai. E para traduzir a maneira como o que ele fala é tão ofensivo, que no ano de 2019 talvez eu teria que traduzir da seguinte maneira: é como se o filho chegasse para o pai e falasse: pai, por que você não morre? Não é forte? Porque quando você morrer, eu vou finalmente pegar a minha parte da sua herança e vou poder usar como eu quiser, mas você não morre. Então vamos fazer o seguinte: vamos fingir que você morreu e me dá logo a minha parte para eu poder usar como eu quiser. E se você sentiu alguma dor enquanto eu falei de um filho falando dessa maneira com o pai, humilhando e desonrando ele desse jeito, multiplica por 10, porque naquela cultura não tinha nada pior que pudesse acontecer. Todo mundo ficou chocado com o que Jesus falou. E piora, porque Jesus fala e o pai topa. O pai chega: meu filho, é isso que você quer? Então tá. Mais ou menos esse silêncio que deve ter acontecido na plateia de Jesus. E o pai faz o que tem que fazer, pega tudo que tem, vende o que precisar vender e arruma e faz as contas todas, sabe quanto quer para um filho, quanto quer para outro filho, tira a parte do filho mais novo e entrega ao filho mais novo dinheiro do pai. Ele não morreu, só depois que morresse que seria do filho. É meu, mas filho, já que você está pedindo, toma aqui, porque você vai entender no final dessa história que o pai precisava de algo muito mais precioso do que aquele dinheiro, que era um relacionamento real com seu filho. E ele não tinha. Ele resolve custear a rebeldia do filho, para quem sabe, um dia ele voltar. Jesus conta essa história sem contar todos esses detalhes, todo mundo está entendendo, todo mundo está percebendo.
E tanto os mais santos daquela plateia quanto os mais pecadores, todos eles concordam, estão extremamente ofensivos, estão horrorizados, porque a ofensa é muito grande. Todos os pecadores que estavam ali talvez tivessem filhos ou eram filhos. Aqueles fariseus e mestres da lei também tinham filhos. E não conseguiam conceber um filho falar isso com o pai, por pior que fosse o pai. É extremamente agressivo em qualquer cultura. É a pior coisa que poderia acontecer naquela cultura. Quem seria capaz de desonrar tanto um pai assim? Jesus continua a história. Aquele filho deve ter ficado mais um tempo na cidade, percebendo, não quer saber, essa cidade é muito pequena para mim, eu vou para outro lugar. Vou para outro país. A Bíblia fala que ele vai para outro país, para dizer que é bem longe. Longe do quê? Longe de tudo. Não quero ir para um lugar onde ninguém me conhece, onde ninguém vai me julgar, onde eu não tenho que dar satisfação para ninguém. É isso que esse filho está fazendo. E ele começa a usar o seu dinheiro como uma pessoa completamente inconsequente, gastando mais do que poderia, vivendo acima do que deveria. Começa a tentar manter um estilo de vida que não dá para manter. E como Jesus vai narrando, em pouquíssimo tempo, pensa comigo, esse filho em pouco tempo perde tudo o que o pai levou uma vida inteira para conquistar. Esse filho perde tudo. Todo mundo que está ouvindo aquela história de Jesus está com uma raiva desse menino. Até eu estou hoje com raiva desse menino. E a coisa piora. O dinheiro acaba completamente, de repente, junto, olha que coincidência, uma fome assola aquele país. E agora a economia é completamente desestabilizada, é seca, não tem colheita, não tem emprego, não tem nada, recessão total. E ele agora precisa de alguém que ajude ele, precisa de um emprego, deve tentar, vários não conseguem nada, até que finalmente ele consegue o pior de todos os empregos, cuidador de porcos. Jesus sabia que quando ele falasse isso, aquele pessoal, yes! Toma aí então o que você merece. Para o judeu, porco era imundo. Cuidar de porcos era a coisa mais humilhante que existia no planeta. E Jesus fala que ele vai além, ele estava com uma fome tão grande que não conseguia pensar em outra coisa senão comer, e ele queria comer a comida dos porcos. Deve ter gente na plateia de Jesus que não conseguiu conter o sorriso. Falou, bem feito, bem feito. Dois grupos completamente distintos. Os mais santos e os menos santos estão concordando em tudo que Jesus está falando. Eles estão, mais uma vez, preocupados, porque a gente nunca concorda onde Jesus quer chegar. Jesus fala, esse cara está morrendo de fome. Eu acho que essa, se não for a mais dramática, é uma das histórias mais dramáticas que Jesus conta. E uma das mais dramáticas que ele poderia contar naquela cultura. Todo mundo está atento, está todo mundo ouvindo. E Jesus, ele vai para aquele extremo de um judeu jovem, sem respeito, cuidando de porcos, querendo comer o que os porcos comem. E se a história terminasse ali, já seria uma ótima história. Aqueles pecadores voltariam para casa, aqueles fariseus voltariam para casa, e talvez na janta eles iam até contar a história de novo. Filho, vem cá, senta aí, eu vou contar uma história para você. História muito legal. E termina a história, está vendo, filho? É isso que acontece quando você desobedece seu pai. É isso que acontece quando você não respeita e não honra os seus pais. É assim que Deus trata os seus filhos. É assim que Deus vê a humanidade. Quem plantar vai colher o que plantou. O mundo dá voltas, filho. Não, você tem que prestar atenção. A história poderia ter terminado ali, já seria uma história sensacional. E Jesus tem a atenção de todo mundo. Todo mundo está lá. E ele conta um momento que eles não esperavam, mas atinge possivelmente o que eles achavam que era o clímax daquela história. No versículo 17 ele fala que aquele filho finalmente chegou no lugar da razão. Eu e você conhecemos pessoas que estão completamente cegas por causa do pecado,
ou por causa do orgulho, ou por causa de uma posição que alcançaram, porque subiram alguns degraus, e esquecem de tudo. E é estranho para a gente, que a gente percebe que eles estão indo no caminho ruim, mas eles nunca percebem, até que alguma coisa acontece, e eles caem em si. Jesus narra esse momento onde, quando ele finalmente voltou ao seu juízo, ele começou a clarear os seus pensamentos, ele disse consigo mesmo: daqui a pouco eu vou morrer aqui. Eu não tenho muitas opções, eu não tenho muitas alternativas. Disse consigo mesmo lá em casa: até os empregados de meu pai têm comida de sobra. Ele lembrou que na casa dele tinha empregados e que o pai tratava bem os empregados. Era bondoso, generoso, gracioso. E aqui eu estou literalmente morrendo de fome. E ele fala: eu vou para casa, porque se eu morrer aqui ou morrer lá, tanto faz. É uma tentativa. Eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi: pai, eu pequei. Eu acho legal porque quando Jesus conta, ele fala: eu cometi um erro. Não, eu pequei. Não foi um engano, eu fui enganado. Não, eu pequei. Ele assumiu: eu pequei contra Deus e contra você, contra o céu e contra o Senhor. E não sou mais digno, eu não mereço ser chamado seu filho. É verdade. Todo mundo que estava ouvindo Jesus falou: é claro que não. Você abandonou seu pai, você matou o seu pai lá atrás, não tem mais pai, então você não é mais filho. Por favor, me dá um emprego, só um emprego. O senhor consegue me dar o pior emprego que você tiver, porque já vai ser 1000 vezes melhor do que o que eu estou vivendo agora. Trate-me com um dos seus empregados como um. Então ele foi, ele se levantou e voltou para casa, para junto do seu pai. E se aquela plateia já estava atenta e estava empolgada com a possibilidade dele viver a vida inteira e morrer naquele chiqueiro, já estava bom, ficou melhor ainda. Ele vai voltar para casa e agora ele vai levar a surra que ele merece, e agora ele vai ouvir o que ele tinha que ter ouvido lá atrás, e agora alguma coisa séria e real como punição vai acontecer na vida dele. Ficou boa essa história? O pessoal está gostando. Por quê, queridos? Preste atenção. Se você estivesse lá, você ia pensar: todo mundo sabia o que aquele filho merecia. Todo mundo aqui sabe o que esse filho merece. Um filho que faz isso. Todo mundo sabia o que eu faria se fosse meu filho. E todos nós já tivemos essa experiência, né? De alguém contar uma história para você e falar: ah, comigo, se fosse meu filho. Todo mundo. Você fica indignado. Porque como um filho pode fazer isso? Se fosse meu filho. Todo mundo lá está pensando a mesma coisa. Vamos ver como é que esse pai vai fazer, porque eu espero que ele faça o que tem que ser feito. E o filho está voltando para casa, está ensaiando o seu discurso. Ele sabe que ele não pode pedir muita coisa. Nunca mais eu vou ser filho, mas quem sabe eu vou ter um emprego. Porque com certeza o meu pai trata melhor os seus empregados do que o meu patrão estava me tratando. Jesus está chegando onde ele queria chegar. E quando estava ainda longe, seu pai o viu lá na estrada. E o seu coração, o coração do pai se encheu de... E se Jesus parasse aqui e abrisse só uma lacuna e perguntasse: o que vocês acham? Complete a frase. O filho está vindo lá na estrada, o pai viu ainda longe, o seu coração se encheu de... E você pode escolher a palavra que você quiser: raiva, repulsa, ira, indignação, fúria, dor, chateação, irritação, aborrecimento, furor, antipatia, nojo, desgosto. Eles devem ter escolhido alguma dessas, porque tudo que eles estavam sentindo só de ouvir a história não tinha acontecido com eles, mas a força daquela história estava provocando os piores sentimentos naquelas pessoas. O pai viu e ele se encheu de raiva. Todos eles diriam: raiva, 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 raiva. Claro! Porque como esse filho tem a audácia de humilhar o seu pai dessa maneira? É justo sentir raiva, porque qualquer pessoa que é ferida e abandonada, e agora que estava começando a se acostumar àquela distância, o cara reaparece. A gente sabe qual é o final da história. O pai não sabia
Mas todo mundo está pensando agora, esse filho vai ter o que merece, porque todo pai tem direito de ficar indignado com um filho assim. É uma indignação justificada. É inaceitável. A gente frequentemente ilustra aqui na igreja o amor que nós temos pelos nossos filhos como uma ótima ideia de olhar de como é que o pai olha os seus filhos. Mas essa história é para botar isso à prova. Essa história que Jesus conta é justamente passando dos limites. Não tem como aceitar esse tipo de filho. Ele está vindo na estrada, o pai olha e algo acontece dentro dele. E algo enche o seu coração. E o seu coração se enche de compaixão. E ele corre na direção do seu filho e para desespero da plateia, ele o abraça e o beija. É aqui que a plateia de Jesus fica extremamente confusa. Porque toda vez que Jesus contava uma parábola, toda vez, Deus estava representado naquela parábola e eu e você também. Toda parábola que Jesus contava, tinha alguma coisa que representava Deus, tinha alguma coisa que representava as pessoas. E às vezes até outras coisas, mas em geral essas duas. E eles queriam acreditar que aquele pai que Jesus estava falando era Deus. Estava representando Deus. E que o filho, pelo menos o mais novo, com certeza é o pecador. E todos os pecadores que estavam ouvindo Jesus sabiam. Eu sou pecador mesmo. E eu mereço o juízo que está vindo. Então eu tenho que aproveitar bem essa vida, porque quando ela acabar, se há um juízo, esse juízo vai acabar comigo. E todos os fariseus concordavam que o juízo de Deus era realmente para destruir e terminar a vida daqueles pecadores. E os religiosos acreditavam que receberiam alguma coisa boa. E pecadores têm que receber uma punição. Claro, faz sentido. E aí Jesus agora me conta essa história e joga essa bomba no final. Não entendi, Jesus. Não estou entendendo. O pai corre até o filho não para dar um soco nele, mas para beijá-lo. O mesmo filho que fez tudo o que podia fazer para humilhar, desonrar e envergonhar o seu pai. O pai recebe desse jeito, beijo, abraço, corre até ele. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor e não mereço ser chamado seu filho. Todo mundo que está ouvindo isso sabe, é isso aí. Não merece, não era nem para ter voltado. E o pai parece que não quer muito ouvir o filho. Ele está ouvindo, mas não está ouvindo. E o pai diz assim: mas o pai disse aos seus servos, depressa. Eu percebi como, para aquela plateia, e às vezes para nós, essa expressão apenas, ela nos deixa ainda mais indignados. Depressa. O pai vai resolver o problema do filho depressa. Preste atenção. Será? Peraí, pai. Por que a gente não espera um pouco? O cara está chegando agora. Em vez de botar ele dentro de casa, bota ele numa outra casa, vê como é que ele vai se comportar. Vê se isso aí não é teatro que ele está fazendo. Vê aonde que ele quer chegar. Examina direitinho as intenções antes de trazer ele para dentro de casa, antes de aprová-lo outra vez. Espera para ver se ele vai merecer. Mas o pai disse: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele, coloque um anel no seu dedo e sandálias em seus pés. Você já sabe o que tudo isso significa? Tudo isso significa: meu filho vai ser meu filho. Não vai se parecer com qualquer outra coisa, mas vai ser meu filho. E o grande pivô do problema que vai acontecer daqui a pouco é o próximo versículo. É um bicho, é um animal. É o famoso novilho gordo. Está todo mundo proibido de botar esse apelido em qualquer pessoa na igreja. Matem o novilho gordo. Precisamos fazer uma festa. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos. O novilho gordo era um animal, um boi lá, que ninguém matava e engordava o máximo possível. Sabia que ele estava sendo preparado para uma ocasião especial. A razão de uma família ter um animal que chamava o novilho gordo, ou novilho cevado, significava que nós temos uma ocasião, vai acontecer, o casamento do meu filho, ou a formatura, ou um aniversário, alguma coisa, a gente está preparando para aquela festa.
porque era a melhor carne que tinha, era o melhor churrasco que alguém podia fazer. E esse daí, eu não sei qual era o nome desse novilho gordo, eu vou chamar ele de Zezão hoje. O Zezão estava sendo preparado com esse propósito. Todo mundo sabia. Está chegando aquele dia, está chegando aquela data, papai vai dar uma festa e vai ser maravilhoso, porque a gente vai traçar o Zezão. Se você, como eu, cresceu na escolinha bíblica dominical de crianças, em geral a história terminava aqui. O pai dizendo que nós precisamos nos alegrar, fazer uma festa. Mas você viu no início da história que Jesus diz que tem um outro personagem que ainda não apareceu, que fala que um pai tinha 2 filhos. E agora o filho bem comportado vai entrar na história. E o filho bem comportado estava fazendo o que filhos bem comportados fazem. Mas o filho mais velho estava nos campos trabalhando. O outro está lá, fazendo o contrário disso. Mas agora o filho mais velho está lá trabalhando, e quando ele voltava para casa, ele ouviu que a situação estava diferente. Ele ouviu música que não tinha muito tempo, e danças, e muita gente chegando, e poeira. E o que fizeram lá? Pegaram o Zezão não está mais lá. Mas hoje não é a data, hoje não é o dia. E ele pergunta para os seus servos o que está acontecendo. E o servo diz: seu irmão voltou. Ah, é? Meu irmão? E o seu pai matou. O cara vai direto ao assunto, né? Parece que é para ferir mesmo. Matou o novilho gordo e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar, vivo e com saúde. E talvez aquele irmão pensasse: esse novilho cevado era para uma ocasião que estava separada para mim. Até porque esse meu irmão abriu mão de tudo. Tudo que está aqui, no final das contas, vai ser meu. E mataram o novilho cevado, o novilho gordo, para ele. E esse é o momento onde, se aquela plateia de Jesus já estava indignada, todo mundo agora tem um representante na história. Todo mundo se identifica com esse irmão mais velho, porque se o meu irmão mais novo fizesse o que ele fez com o seu pai, se ele fizesse isso com o meu pai, eu sei como é que eu reagiria. Eu sei. E Jesus, sabendo que todo mundo estava sentindo, dá nome exatamente ao sentimento deles, representado agora por esse personagem, o filho mais velho. Ele fala: o filho mais velho ficou muito irado e não queria entrar. Claro que não. O que está acontecendo? Está acontecendo uma super festa, música. Jesus está contando essa história e a parábola tem um tom exagerado mesmo. É uma super festa. E ele tem 2 filhos, um de cada lado. Um do lado de lá da casa dizendo: eu não vou entrar, eu não sou digno. E o outro filho do outro lado concordando com ele: ele não é digno. E se ele entrar, eu não entro. Não era para ele ter voltado, não era para ele estar aqui. Nenhum dos dois quer participar. Eu não mereço. É a verdade, não merece mesmo. E está todo mundo ouvindo Jesus contar aquela história, eles estão confusos. O que Jesus quer nos apresentar? Porque ninguém compreendia quem Deus era. E ninguém até hoje entende como é que Deus olha para os pecadores. Raramente alguém entende. A Bíblia diz que o pai insistiu com ele. O pai pleiteou com seu filho. O pai tentou convencê-lo. Vamos entrar, filho. E ele responde: eu estou muito irado. Quer saber por que eu estou muito irado? Porém ele respondeu ao pai: esses anos todos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E durante todo esse tempo o Senhor nunca me deu nem mesmo cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, não é meu irmão não, seu filho, depois de gastar o seu dinheiro, tudo que você conquistou uma vida inteira, ele pega e torra em algumas semanas com, não sei se você sabia disso, pai, não conta para a mamãe, com prostitutas.
o Senhor comemora matando o novilho gordo. Eu não ganho nem um cabrito, o Senhor mata o melhor boi que a gente tem na fazenda para Ele. Você conhece algum crente muito irado? Você já lidou, tem que lidar frequentemente com pessoas que estão muito iradas? Você já assistiu um pastor na televisão? Você olha, esse cara está muito irado. A única coisa que você percebe é que está com raiva de tudo. Tem pessoas que têm raiva de tudo, que já acordam com raiva de tudo, que vivem com raiva de tudo. Eu não quero pegar no seu pé, mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não percebeu, mas você tem indícios de que você é uma pessoa que está sempre assim, está sempre irritada, está sempre irada, talvez seja porque você tem se comportado muito bem e você descobriu que Deus está pegando algo que você queria que Ele desse a você e está dando para outra pessoa. E naturalmente você vai ficar muito irado, porque ninguém se comporta tão bem quanto você. Por que você não recebe? Por isso, Pai, eu estou muito irado, porque tudo isso é muito injusto. Então tem um filho indigno, que não quer entrar. Eu não mereço. Você não podia fazer uma festa desse tamanho para mim. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Eu queria ser só um empregado. Eu não mereço. E o outro que concorda realmente não merece. E é inaceitável o que está acontecendo. Ambos os filhos, Jesus está querendo marcar isso. Ambos os grupos estão agarrados no qual bom ou qual ruins eles são, qual comportados ou não comportados, como eles conseguem se desempenhar, como eles conseguem se esforçar ou não para agradar a Deus. E o pai, aparentemente, tem uma perspectiva completamente diferente. E olha como é que o pai fala com esse filho, e fala comigo, e fala com você nessa manhã. Olha, meu filho, disse-lhe o pai, você sempre está comigo. E o filho está ouvindo, como é que é? Você sempre está comigo. Pai, a impressão minha, você mudou o assunto. Não, exatamente isso. Você nunca se perdeu. O seu irmão, ele estava perdido, mas a gente sabe onde ele estava. Ele não estava perdido geograficamente, ele estava perdido relacionalmente. Ele estava perdido para mim. Você nunca se perdeu de mim. Você sempre esteve presente. A questão não é desempenho, a questão é proximidade, é estar perto. É só isso que interessa. É só isso que interessa para mim. Você sempre está comigo. Ele fala, e tudo que eu tenho é teu. Filho, fica tranquilo, eu não vou criar uma nova divisão entre os nossos bens. Eu não vou pegar mais um percentual e dar para ele. Não, ele já recebeu a parte dele. É teu. Não há herança agora para esse irmão mais novo, pelo menos até agora. E se ele reconquistar simplesmente o relacionamento com o pai, ele não precisa de mais nada. Mas o pai está querendo abrir os olhos dele. Filho, tudo que é meu já é teu. Então deixa eu te falar, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com boi ou cabrito. Não tem nada a ver com qual bom você é e qual ruim ele foi. Ele é mesmo. O pai em nenhum momento está falando que ele era um mau filho, agora está tentando ser bom. Você é um ótimo filho. Não, não interessa. Eu não estou anotando todos os seus créditos e nem estou anotando todos os débitos dele. O que me interessa é proximidade. Porém, é justo, a gente tem que fazer isso. É justo comemorarmos, pois ele, o seu irmão, estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. Ele se perdeu para mim, mas agora ele foi encontrado. Ele estava separado, mas agora foi restaurado. Filho, você e seu irmão são muito mais parecidos do que vocês acham. Vocês pensam exatamente da mesma maneira. Vocês pensam que essa festa é para celebrar o desempenho de vocês, que uma festa deve acontecer para celebrar o mérito de alguém. Vocês pensam que é isso que eu quero celebrar. E ele, seu irmão, acredita que não vale nada, e você também acredita que ele não vale nada. Você acredita que merecia talvez um cabrito ou uma pequena festa por causa do seu bom comportamento,
Mas filho, essa não é a razão dessa festa. Você sabe qual é a razão dessa festa? Eu quero estar com vocês. É só isso. Eu quero proximidade. Eu acho que essa pode ser a maior diferença entre um cristão e um discípulo. É a crença nisso. Eu acredito que Deus está nos permitindo, se você quiser, fazer um ajuste na sua maneira, na sua mentalidade, na maneira de pensar e encarar pecadores. Deixa eu falar de você. Não pense em mais ninguém, de você. Deus não poderia te amar mais. Não tem como. E não há nada do que você faça, e nada do que você faça faz com que Ele te ame menos. Não há nada que você possa fazer que vai causar isso, que Ele te ame menos do que Ele te ama. Em consequência, todas as pessoas que você olhar, todas as pessoas com as quais você cruzar os olhos, todas as pessoas com as quais você conversar, todas as pessoas que você tiver qualquer nível de relacionamento, seja o mais raso, seja o mais fundo, todas elas são pessoas que Deus não podia amar mais e que não tem nada que elas possam fazer para Ele amá-las menos. E se a gente só absorver isso, a gente começou a ser a igreja que Jesus começou, de discípulos. Você sabe qual é o final da história? Deus não fica irado e chateado com coisas perdidas. Se você perdeu o seu celular, se você perdeu a sua carteira, você não fica chateado com a carteira. Você fica chateado com você mesmo por ter perdido. Mas o sentimento que você tem em relação ao que foi perdido não é um sentimento ruim. E Deus não fica chateado com as coisas que são perdidas. E nem você. O que você faz? Você vai procurar. Você vai correr atrás até encontrar. E eu sei que você já ouviu isso antes, mas a gente precisa repetir. Não é o seu comportamento. O amor de Deus não está ligado ao seu comportamento ou ao seu caráter. Deus quer você de volta. Deus não quer você perdido, Ele quer você achado, quer você encontrado. Só isso. E o meu caráter, Ele é poderoso para te ajudar a construir. Hoje Ele só quer você de volta. Antes da gente orar e ir embora, para mim e para você que somos seguidores de Jesus e rapidamente nos identificamos com o irmão mais velho, nós achamos que ele é bem parecido com a gente em algumas coisas. Essa mesma atitude deveria permear a nossa atmosfera e caracterizar as nossas vidas. Preste atenção, 2 frases que eu não botei no telão que eu queria que você guardasse. O que o pecado faz? Guarda só no seu espírito. Pecado, tanto na minha vida quanto na sua vida, para mim, deve ser algo que não me deixa irado, mas me deixa triste. Pecado deveria partir os nossos corações. Devemos olhar para as pessoas que estão longe de Deus, rebeldes a Deus e contrárias a Deus, como pessoas que foram perdidas e estão separadas. Não como pessoas que são anticristo ou anticristãs. Por mais que pareçam muitas vezes. Pecado deveria partir os nossos corações porque ele está partindo pessoas, ele está quebrando pessoas. A razão porque pecado é extremamente grave não é porque ele te rouba do céu, porque o sangue é muito maior. A razão porque o pecado é tão grave é porque ele está destruindo pessoas. E tem o poder de muitas vezes destruir você também. Então o pecado deveria partir dos nossos corações. E o arrependimento, e quase todo domingo a gente vê isso acontecer, deve mexer com a gente. Arrependimento do genuíno tem que mexer com a gente, tem que mexer com o nosso coração. Por isso que uma das coisas mais legais que acontece nessa igreja é quando tem batismo aqui na igreja, a gente tem uma coluna de adolescentes naquela parede, às vezes espalhados por aí, e gente agora que traz faixa para a igreja. Estou vendo o dia que vão trazer fogos, não pode, tá, gente? E quando uma pessoa se levanta das águas, a gente faz uma festa, porque a gente sabe que não tem nada maior do que isso. É por isso que nós fazemos tudo o que a gente pode para tirar os obstáculos e facilitar a vida de qualquer pessoa que queira ter um encontro com Jesus.
Que nós não estamos aqui para julgar a sua história, o seu passado, não nos interessa. Nem o que você hoje tem dificuldade de vencer. Eu fico frustrado quando eu lembro de pelo menos umas 3 ou 4 pessoas que eu conheci bem, que disseram: André, não dá para mim, eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo largar o meu vício. E eu venho para cá. E talvez pessoas que cruzam com você na rua, e talvez você vê elas com um cigarro na mão, e elas pensam que você está fazendo um juízo. Essa pessoa ela é da igreja e fuma. E eu peço, por favor, seja aqui nesse ambiente, seja nas nossas redondezas, que ninguém pense isso de você, que ninguém pense que você está julgando. Se for necessário, vá lá, dá um abraço, um beijo. Pergunta: tem um aí para mim? Não. Quando Paulo fala de se fazer de, não precisa ir no limite, mas o que é necessário para que aquela pessoa saiba que ela é muito mais importante que qualquer outra coisa? O que você pode fazer para mostrar para ela que ela vale mais do que tudo? E eu queria que aquelas 3 ou 4 pessoas estivessem aqui hoje e voltassem. Mas elas continuam no erro. Isso não é comigo. Você prefere elas lá fora ou aqui dentro? Qual é a chance que tem da palavra realmente encher o coração e transformar vidas? Eu dou graças a Deus porque eu acho que a gente está se tornando essa igreja que para de julgar quem a gente não deve julgar. E finalmente para os filhos pródigos. Eu nem dei boa-vinda para você que está assistindo a gente pela internet. É uma alegria ter você com a gente. Talvez alguém que esteja ouvindo aí, talvez alguém que esteja aqui dentro, talvez alguém que está ouvindo isso muito tempo depois que eu preguei, mas o filho pródigo, bom, deixa eu falar no português claro, você que está vivendo em pecado, e a gente precisa falar disso. Eu não sou seu juiz e nem vou ser. Mas o seu pecado está ferindo você, está machucando você e possivelmente está machucando outras pessoas. E quanto mais você corre de Deus e foge de Deus, pior fica a situação. Então eu vou dizer para você nessa manhã: desiste, volte para casa, arrependa-se, confesse tudo, volta para casa. Para alguns jovens que estão me ouvindo, talvez seja a hora de você confessar tudo aos seus pais. Mas pastor, eu não sei mais como é que eles vão me olhar depois disso. Não importa, eles amam você. Volta para casa. Talvez algumas pessoas tenham que chegar no trabalho amanhã e confessar alguma coisa, e você vai ser até despedido. Não importa, volta para casa. Talvez você tenha começado um relacionamento e você sabe que ele está errado, mas a gente está tentando conciliar, e Deus está falando para você: filho, eu sou muito mais importante do que isso, e eu tenho algo muito melhor e maior para você. Então, se necessário, corta, cancela, termina e volta para casa. Talvez você tenha que confessar ao seu cônjuge, uma das confissões mais difíceis que você já fez na sua vida. Talvez você tenha que voltar para uma reunião, um encontro de alcoólatras anônimos que você abandonou, ou de narcóticos anônimos, ou de qualquer outro. Talvez você tenha que voltar para a igreja, que ama você, às vezes não parece, mas ama você. Terminar um relacionamento, uma ligação. Caia em si. Liga para alguém, procura alguém, conversa com alguém que possa te ajudar. Porque quando você voltar, você pode ter certeza que a gente quer dar uma festa. A gente vai se alegrar. Não tem como não fazer isso, porque nas palavras do próprio Senhor Jesus, a gente tem que celebrar, porque esse meu filho, esse seu irmão, essa sua irmã, essa pessoa estava morta e agora está viva. Estava perdida e foi encontrado. Feche seus olhos, vamos orar juntos.